No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estarmos mais uma vez aqui com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor. É por isso que com a ajuda dele estamos aqui todos os dias. Se ele não nos ajudar, se ele não nos der força, né? Como que nós vamos fazer para anunciar a sua mensagem? Todo mundo conhece a passagem de Naamã, o grande comandante, né, o chefe da guarda, o grande general da Síria, Naamã, que era um homem extremamente poderoso, porém leproso. Todo mundo conhece a história de Naamã. Enfim, que uma menina que estava na casa dele, servindo, falou do Deus de Israel. Uma escrava, uma jovem, falou: olha, tem um Deus lá em Israel que pode resolver o seu problema. Todo mundo conhece a história. Está lá em 2 Reis, capítulo 5. Depois dê uma olhadinha, dever de casa para hoje, tá certo? Mas um fato chama a atenção e que talvez passa despercebido por todo mundo que conhece a história. Eu já me lembro de ter mencionado por alto algumas vezes aqui, mas eu queria refletir hoje com um pouco mais assim de destaque a esse ocorrido. Naamã, depois que curou, ele foi curado, recebeu o milagre e diz: ó, eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E por isso ele ofereceu os presentes que ele havia trago, muito ouro, muita prata, mas Eliseu não quis aceitar. E ele disse assim no versículo 17 de 2 Reis, capítulo 5. Presta atenção que aqui é o X da questão. E disse Naamã: se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas. Porque, ouça bem isso, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, versículo 18, nisto perdoe o teu servo, o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Ramon para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Veja que amor, que gratidão teve Naamã, e que exemplo, que aula que ele dá para muitos unicistas, para nós, inclusive a mim. Aula de fidelidade, agradecimento, gratidão e fidelidade a Deus, porque Naamã vinha da Síria. E ele mesmo diz aqui, ó, lá os deuses que tem lá não me curaram. Os deuses de lá da Síria não é Deus. Eu vou ter que entrar na sinagoga lá com o meu chefe, eu tenho que acompanhar o meu senhor lá para ele adorar, e eu vou ter que dar a mão a ele para ele entrar. Provavelmente tratava-se de alguém bem mais idoso, e ele vai ter que se ajoelhar para adorar lá o Rimom, que era a divindade lá na Síria naqueles tempos. E aí eu vou ter que me ajoelhar, me encurvar também, né? Ajoelhar para poder ele ficar mais à vontade. E que Deus me perdoe por isso, eu não estarei adorando lá. Eu vou estar apenas cumprindo o meu papel, que é acompanhar o chefe nessa situação. Mas ele fala: nunca mais oferei holocausto e nem sacrifício senão ao Senhor. Eu queria até levar as terras de Israel para lá, para poder, quando quisesse fazer o sacrifício dele ao Deus eterno, pelo menos nas terras, porque aí já era uma outra questão que a gente analisa depois, como é que se fala? O tipo de sacrifício naquele período era diferente. Você entende? O compromisso de Naamã, depois que conheceu o Deus verdadeiro, ele falou: opa, tenho que mudar. Não posso ficar na mesma situação. Não posso ficar do mesmo jeito, com os mesmos costumes, adorando nos mesmos lugares. Não. Vou ter que mudar essa postura aí.
Eu vou ter que adorar somente ao Deus de Israel. E que ele me perdoe quando por questões profissionais eu tiver que realmente entrar numa sinagoga dessas e fazer lá, levar o chefe para adorar e tudo mais. Você está me entendendo? A gratidão, ele era leproso. Corpo coberto de lepras, do pés à cabeça, apesar dos status, apesar do poder, todo mundo conhece a história. Assim faz o pecado com o ser humano. Deixa ele assim, desse jeito, afastado da sociedade, afastado, não importa se é rico ou se é pobre, o pecado ele afasta o ser humano de Deus. E quando ele conhece o Deus verdadeiro, ele toma atitude de não mais seguir com o mesmo estilo de vida com relação à sua fé e à sua adoração. E o que eu recebo de críticas aqui, de ataques às vezes, porque eu não concordo, eu não aceito que uma pessoa, depois que conheça a verdade, depois que ele é batizado em nome do Senhor Jesus, ele continue ainda lá, no meio dos trinitarianos, adorando lá, normalmente, como se nada tivesse acontecido, não faz distinção entre uma coisa e outra. Para ele tudo é a mesma coisa. Que mudança teve? Porque o Evangelho nos confronta e nos promove a mudança. É somente, eu não vou servir a Deus nenhum, somente ao Senhor. Então não tinha como ele servir ao Deus de Israel na casa de Rimon, não tinha como. Ele falou, estou aqui adorando o Deus eterno, tá? Não, ele falou, só vou entrar lá para poder trabalhar, que tem que levar o chefe lá. Mas para dobrar meu joelho, para clamar ao Deus que me curou, que me salvou, que me libertou, não entro. Mas lá para isso não tem como. Só tem Deus em Israel. Sabe por quê? Eu falava ontem sobre o estudo do espírito do erro, falava na nossa igreja ontem. Sabe por quê? Porque o espírito do erro ele promove as mesmas coisas. Milagres parecidos, curas parecidas, até o nome. Essa é a mais nova. Quer dizer, entre aspas, abre aspas, até o nome do Deus de Israel. Você acha que ele não imita até o nome? Não copia? Até o nome. Infelizmente. Por isso Paulo vai dizer, a minha grande preocupação, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versos do 1 até o 3, eu me preocupo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, vos apresente um outro Jesus que não é o que eu tenho anunciado, um outro evangelho que não é o que eu tenho pregado, ou se vocês receberam um outro espírito que não é o que eu tenho anunciado. De boa sorte suporta isso aí, porque é rocha, pedreira, vocês vão sofrer, pagar o preço. Eu me preocupo com isso. Jesus falou, lá em Mateus 24, chegarão dias que vão dizer que Cristo está ali, Cristo está lá, Cristo está acolá, não vai porque eu não vou estar. Em todo lugar diz hoje que tem Cristo. Qual é a igreja que diz que Cristo não está? Então é preciso tomar muito cuidado. Exemplo nós temos. Foi uma questão de mudança. Mudou a vida de Naamã. E ele falou, eu não vou me prostrar, nem fazer sacrifício a outros deuses, 3 deuses, senão ao Senhor Jesus Cristo. Para terminar, procure uma igreja unicista mais próxima de sua casa e adore ao Deus eterno, ao único, para ter uma boa consciência para com Deus. Mas pastor, a igreja unicista mais próxima da minha casa está a 100 quilômetros daqui, ou seja, a 1h30, 1h30. Não tenho condições. Meu irmão, vá uma vez por mês, 2 vezes por mês. 2 vezes por mês. Fale com a direção da igreja, abrir um núcleo na sua região, enviar para lá um obreiro, ou comece você a falar da unicidade de Deus aí na sua região. Mas, não é porque não tem que você vai, entendeu? Como era o caso de Naamã, que estava em outra nação, só tem Deus em Israel, como é que eu faço? Ele vai fazer como a maioria dos judeus fazia, uma vez por ano. Ia lá adorar e servir o Eterno. Tá certo? Uma mensagem mais uma vez aqui, para nos alertar que Deus tem ciúme, só existe um Deus que é santo, puro, e ele, sim, ele é onipresente, está em todos os lugares, mas para a adoração, para você adorá-lo, aí realmente que o Espírito de Deus te conduza a você adorá-lo aí no seu quarto, orar, ler a palavra e buscar a congregação
mais próxima da sua região e adore, tá certo? Um forte abraço, vou ficando por aqui. Não esqueça de orar por nós e não esqueça de clamar a Deus por nós, porque, enfim, a qualquer momento a gente pode perder o nosso canal, como falei ontem, e aí você, salvo que puder, os estudos que você considerar relevantes e importantes, né? Você que me acompanha todos os dias aqui, tá certo? Estou tentando fazer um site próprio, né? Que aí a gente tem nosso próprio canal de comunicação, mas requer, infelizmente, muitos recursos, né? Para minha realidade, um recurso considerável aí. Provavelmente consultei um amigo aí que me entrega um site pronto por R$ 1.500, aí tem que pagar mais uns 300, 400 reais para manutenção, e realmente eu não tenho. Então, seria um bom site para colocar vídeos, áudios, uma rádio, né? Uma rádio própria, enfim, mas é uma situação que a gente não tem condições neste momento, né? E aí a gente vai usando aqui as redes sociais do sistema, né? Até quando for permitido, tá bom? Um forte abraço, a gente volta amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.